Paz. Irmãos, eu quero partilhar com todos mais uma mensagem, algo que Deus falou claramente ao meu coração esta manhã. Ela é uma palavra muito forte. Então, Deus, Ele chama a igreja a se compadecer pelos perdidos. Deus chama a igreja a ter misericórdia dos perdidos, a pregar essa misericórdia, a levar essa misericórdia àqueles que estão lá fora, a levar o amor àqueles que não têm, a partilhar a palavra àqueles que não têm. Eu quero fazer uma curta oração. Deus, oh Deus amado, eu quero pedir neste momento, Senhor amado, Espírito Santo, que o Senhor venha repreender tudo aquilo que não é teu, repreender tudo aquilo que não é teu, repreende toda a cegueira espiritual. Neste momento que o Senhor possa nos ligar ao Senhor, que o Senhor nos possa ligar à tua presença. Deus amado, que a tua presença ela possa, sim, Deus, agora neste momento nos alcançar. Que a tua presença, Deus amado, ela possa nos preencher completamente neste momento. Deus amado, que a tua presença ela possa abrir os nossos olhos espirituais. Que a tua presença ela possa abrir os nossos ouvidos, Deus amado, repreendendo toda a cegueira espiritual. Deus amado, para poder entender a tua palavra, nós precisamos de entendimento. Deus amado, para poder entender, nós precisamos de discernimento. Deus amado, sabendo que o Senhor tem algo para falar com o teu povo, sabendo que o Senhor tem algo para falar com a tua igreja. Deus amado, em nome de Jesus, abra, Senhor amado, os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Deus, nos dá discernimento, nos traz a sensibilidade do teu Espírito Santo. Deus amado, em nome de Jesus eu peço, Deus amado, que o Senhor venha falar, Deus amado, que o Senhor venha se ministrar aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, não, Senhor amado, aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, mas sim, Deus amado, aquilo que é a tua palavra, aquilo que é a tua vontade e aquilo que é o teu chamado para nós. Deus amado, eu entrego, que assim seja, Deus amado, que o Senhor venha fazer, que o Senhor venha realizar e que o Senhor venha falar, Pai, aquilo que é a tua vontade e aquilo que o Senhor quer falar, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero ler antes uma frase. Alguém orou dizendo a Deus: Senhor, tem misericórdia dos perdidos. E Deus respondeu a esta pessoa dizendo: eu já tive quando enviei o meu filho, o qual deu a sua vida para vos salvar. Agora é a vez de vocês terem. Agora é a vez de vocês terem misericórdia. Vocês precisam ter misericórdia, evangelizando-os e pregando para os perdidos. Eu vou ler de novo. Alguém orou a Deus dizendo assim: Senhor, tem misericórdia dos perdidos. E Deus respondeu a essa pessoa dizendo: eu já tive quando enviei o meu único filho, o meu filho que deu a sua vida para os salvar. Agora é a vez de vocês terem. Vocês precisam ter misericórdia, evangelizando e pregando para os perdidos. Amados, isto é algo forte que Deus falou. Isto é algo forte que Deus falou comigo através desta frase. Que eu não sei quem fez esta oração, eu não sei, mas Deus falou comigo claramente nesta frase. Isto é algo muito forte. Então a pergunta é: o que quer dizer isto? O que quer dizer esta frase? O que Deus fala aqui nesta frase para nós? Para nós, igreja de Cristo, para nós uma igreja que foi separada pelo próprio Deus.
Aqui, esta pessoa que nesta frase fala, esta pessoa que ora aqui a Deus, esta pessoa ela representa a igreja, ela representa nós, esta pessoa ela representa a oração da igreja, ela representa a nossa oração, ela representa a oração da igreja. Então a oração da igreja é para que Deus tenha misericórdia dos perdidos, para que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão lá fora. Ou seja, aqui os perdidos significa todos aqueles que não têm Jesus Cristo, todos aqueles que não têm Cristo, aquele que é a própria vida, Jesus que é a própria vida, como a palavra nos diz, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem já está condenado, ou seja, já está morto, está condenado à ira de Deus, condenado então ao inferno, pela consequência então de não ter a vida abundante que é Jesus, por não ter então Jesus Cristo que é a vida, Jesus Cristo que é a vida eterna. Então entendemos que os perdidos, eles são todos aqueles que estão em trevas. Os perdidos são todos aqueles que estão em trevas, ou seja, pela ausência da luz, porque não têm a luz, por a ausência então de Cristo que é a luz do mundo. Ou seja, os perdidos são todos aqueles que são escravos do pecado. Os perdidos são todos aqueles que são escravos dos pecados. Ou seja, estão presos aos seus próprios desejos e vontades. Escravos então dos seus vícios, escravos das drogas, escravos então do álcool, escravos então da prostituição, escravos da avareza, escravos da mentira. Tudo isso. Então estes são os perdidos. Então estes são os perdidos. E o que acontece a estes? E o que acontece a estes por eles não terem Jesus Cristo? E o que acontece a eles por não crerem em Jesus? Por não terem Jesus Cristo? Por não crerem? Isto é o que acontece. Ou seja, isto é o que acontece àqueles que são os perdidos. Isto acontece àqueles que são os perdidos. Isto acontece a eles por não terem então Jesus Cristo, por não crerem em Jesus Cristo, por não terem o Evangelho. Esses perdidos então eles estão separados de Deus, eles estão ausentes de Deus, eles estão então ausentes do reino de Deus, eles estão então destituídos da glória e do reino de Deus. Porquê? Porque eles não aceitam Jesus Cristo, porque eles rejeitaram aquele que é o primogênito, aquele que é Jesus Cristo, aquele que é o Filho de Deus, porque eles rejeitam Jesus Cristo, porque então eles rejeitam aquele que é o Salvador do povo, eles rejeitam então aquele que é o Redentor, eles rejeitam então aquele que é o remissor de todos os pecados e de todas as transgressões do mundo. Jesus ele é o único intermediário entre Deus e o homem. Então Jesus ele é o único capaz de levar o homem até Deus. Jesus ele é o único capaz de levar o homem até Deus através de Jesus. Através dele nós fomos perdoados, através de Jesus nós fomos reconciliados, através de Jesus nós fomos poupados. Através de Jesus nós recebemos a promessa de Deus, através de Jesus nós recebemos então a salvação, através de Jesus então nós recebemos a vida eterna. Mas isto é para aquele que tem Jesus, isto é para aquele que aceita Jesus, isto é para quem o aceita, isto é então para quem crê em Jesus, para quem crê nele, para quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Então esta pessoa ela chega, então esta pessoa ela se apodera do reino de Deus, então esta pessoa ela recebe a promessa de Deus, porque a promessa de Deus diz: quem crer será salvo, quem crer em Jesus será salvo, quem receber Jesus será salvo. Mas neste sentido de perdidos, os perdidos eles são aqueles que não têm Jesus. O sentido de perdidos aqui são aqueles que não têm Jesus, são aqueles que não aceitaram Jesus, são aqueles que estão sem Jesus, são aqueles que não crerem em Jesus. Então, se não tem Jesus, se não tem um intermediário, se não creem então do intermediário, então para este a palavra diz,
Quem não crer já está condenado. Para estes que não têm Jesus, para estes que não têm o intermediário que é Jesus, então para estes a palavra de Deus diz: quem não crer já está condenado. Ou seja, existe um grande abismo entre este que não crê e Deus, por causa então do seu pecado e das suas escolhas, porque Jesus, ele é a ponte desse abismo, porque Jesus é a ponte desse abismo. Jesus, ele é o único caminho. Então, se estes que não creem nele, se estes que não têm ele, então, se eles não têm, então eles não têm o caminho, então eles não têm a ponte, então eles não têm o intermediário, então eles não têm o reconciliador, então eles não têm o mediador. Então isso faz eles haver um abismo entre eles e Deus. Então esse abismo faz eles estarem condenados ao inferno, à ida para o inferno. Então isto aqui representa os perdidos, isto aqui então representa então, isto aqui caracteriza então os perdidos. Então a igreja, a oração é esta: Senhor, tem misericórdia pelos perdidos. Senhor, tem misericórdia pelas pessoas que estão lá fora. Senhor, tem misericórdia pela que eles estão lá fora. Senhor, tem misericórdia pelo drogado. Senhor, tem misericórdia pela prostituta. Então, já sabendo, então, isto significa os perdidos. Isto significa então a oração da igreja para os perdidos, para que Deus tenha misericórdia por os perdidos. Então a resposta de Deus para a igreja, então a resposta de Deus vem para a igreja a respeito desta oração, da oração que a igreja está orando para Deus. A igreja ora: Deus tem misericórdia dos pecadores, Deus tem misericórdia daqueles que estão lá fora. Então Deus responde à oração da igreja, e então Deus vai responder à igreja, e então Deus está respondendo à igreja. E então a resposta de Deus, a oração da igreja é misericórdia. Misericórdia. Como ousam falar de misericórdia para mim? Como vocês ousam falar de misericórdia para mim? Será que vocês já se esqueceram de quem eu sou? Será que vocês já se esqueceram de quem eu sou? Será que vocês já se esqueceram o que é que eu fiz por vocês? Será que vocês já se esqueceram o que eu fiz por amor ao mundo? Será que vocês já se esqueceram o que eu fiz por amor ao mundo? Será que vocês já se esqueceram o que eu fiz por vocês? A minha maior criação, vocês, o ser humano, vocês, o homem, vocês foram feitos à minha imagem e semelhança. Vocês foram feitos à minha imagem e semelhança. Vocês foram colocados no Éden, mas vocês pecaram, mas vocês transgrediram, mas vocês se afastaram de mim, mas vocês se rebelaram contra mim. Depois de tudo o que eu fiz com vocês, depois de tudo o que eu fiz por vocês, vocês me viraram as costas. Vocês me viraram as costas por causa do mundo. Vocês me viraram as costas por causa do pecado. Mas em meu incondicional amor por vocês, mas em meu incondicional amor por vocês, porque eu sou amor, porque eu vos amei, porque eu vos amo desde o início, porque eu vos amei desde o início, tanto que mesmo assim, sem vocês merecer, eu vos enviei o meu filho, sem vocês merecerem, eu vos enviei o meu filho. Condenados vocês estavam, não havia solução para vocês, não havia esperança para vocês, não havia salvação para vocês. Em minha enorme misericórdia, eu me compadeci do vosso estado. Em minha enorme misericórdia, eu me compadeci do vosso estado. E então eu enviei o socorro do céu para a terra. Eu enviei o socorro, eu enviei a ajuda, eu enviei a salvação, eu enviei o meu filho, eu enviei o meu filho. Eu enviei o socorro
Eu enviei a ajuda, eu enviei a salvação, é o meu filho, eu enviei o meu filho, o qual sendo o meu único filho, o qual sendo o meu único filho, o qual sendo o meu único filho, o qual sendo o meu primogênito, eu enviei ele como missionário para a terra, o qual sendo o meu único filho, o qual sendo o meu primogênito, o meu primeiro, o meu único filho, eu enviei para vós, para ir em vosso socorro, eu enviei para vós, eu enviei ele como missionário, eu enviei ele como missionário para a terra, para ele dar a sua vida em resgate das vossas vidas, para buscar aquilo que se perdeu, para buscar aquilo que estava perdido, aquilo que estava sem luz, aquilo que estava sem brilho, aquilo que estava sem vida, aquilo que estava sem esperança, sem comunhão comigo, não tinham mais comunhão comigo, não havia mais salvação, não havia mais intimidade comigo, por isso eu enviei. Depois então eu enviei meu filho, depois do meu filho nascer, ele cresceu, ele viveu, ele ensinou, ele discipulou, ele preparou homens e mulheres, ele foi exemplo, ele foi uma base, ele sendo então uma identidade, um verdadeiro homem de Deus que glorificou a Deus, que glorificou a Deus, que glorifica a Deus, que fez a vontade de Deus, morrendo então por vós como missionário. Eu enviei ele e ele então morreu por vós, e então eu ressuscitei ele após 3 dias, e então ele teve com vocês ainda 40 dias, ele ainda teve 40 dias com vocês, ele ainda teve 40 dias com vocês, e depois então ele subiu aos céus, mas antes disso ele disse tudo aquilo que vocês precisavam saber. Ele deu ordens para vocês, ele deu ordens de mim, de ordens que eu dei para ele, e ele deu dele para vocês, ordens minhas, ele deu para vocês, depois de tudo, de vocês, do meu Espírito ser derramado sobre as vossas vidas, do meu Consolador, da minha promessa ser derramado sobre vocês, depois de vocês terem o meu Espírito Santo, depois de vocês terem o meu Espírito Santo agindo em vocês, o meu Espírito Santo estando com vocês então tendo a minha palavra, tendo o meu Espírito Santo, vocês tendo a minha palavra, como vocês então ousam clamar, como vocês ousam clamar por misericórdia para mim, como vocês ousam clamar por misericórdia pelos perdidos, como vocês ousam clamar a mim por misericórdia pelos que estão lá fora, como vocês ousam clamar por misericórdia para os perdidos. Eu já tive quando fiz tudo isso. A pergunta sou eu que faço. E vocês, igreja que eu escolhi, igreja que eu determinei, igreja que eu plantei, igreja que eu prometi, e prometi edificar, e prometi mais que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Não, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a minha igreja. O que vocês estão fazendo? Onde está a misericórdia que eu mostrei com todos vocês? Onde está a misericórdia que eu mostrei com todos vocês? Que o meu filho mostrou em seu período pela terra? Onde está essa misericórdia da vossa parte? Onde está essa misericórdia pelos perdidos? Onde está essa misericórdia pelos que estão lá fora? Onde está essa misericórdia de vocês? Onde está a misericórdia da vossa parte? Onde está a misericórdia pelos perdidos? Porque a pergunta é: por que é que eles estão perdidos? Por que é que eles estão naquele estado? Por que é que eles estão assim? Por que é que eles estão perdidos? Pois é, a minha misericórdia ela foi para todos os povos, a minha misericórdia ela foi para todos, pois a minha misericórdia ela foi para todos, a minha misericórdia ela foi para todos os povos, para todas as raças, para todas as línguas. Eu amei o mundo de tal maneira, eu enviei o meu único filho, eu enviei o meu único filho, a minha misericórdia ela foi para todos os povos, raças e línguas. Eu os amei a todos, eu nunca fiz nem faço distinções, eu não faço exceções. A pergunta é: onde está a minha misericórdia? O que vocês têm feito com a minha misericórdia? O que é que vocês têm feito com essa misericórdia que eu partilhei com vocês? O que é que vocês têm feito com a misericórdia que eu partilhei com vocês, que o meu filho ensinou para vocês,
que o meu filho mostrou para vocês, o que vocês têm feito com essa misericórdia, o que vocês têm feito com ela. Eu dei ela para vocês darem para os outros. Eu dei de graça para vocês darem também de graça. Eu partilhei com vocês para vocês também partilharem. Aleluia, oh bendito seja teu nome. Eu dei ela para vocês darem para os outros. Eu dei de graça para vocês também darem de graça. Eu partilhei com vocês para vocês também partilharem, para vocês darem, para vocês ministrarem essa misericórdia sobre os perdidos. E não está escrito mais vale dar do que receber. Não está escrito na minha palavra mais vale dar do que receber. Eu vos disse. Na minha palavra não está escrito mais vale dar do que receber. Será que vocês têm dado? Será que vocês têm levado essa misericórdia? Será que vocês têm partilhado essa misericórdia? Será que vocês têm dado de graça essa misericórdia? Será que vocês têm ministrado dessa misericórdia? Será que vocês têm mostrado essa misericórdia? Não está escrito mais vale dar do que receber. Será que vocês têm dado? O que vocês têm feito com a minha misericórdia? Eu vos disse para ir, eu vos dei um mandamento, eu vos dei uma ordem, eu vos disse para vocês irem pregar o evangelho, eu vos disse para irem proclamar o meu reino pela terra. Eu vos dei uma ordem, evangelizar, eu vos dei uma ordem partilhar, eu vos dei uma ordem levar o meu evangelho, dar o meu evangelho. De graça recebeste, de graça dais, mais vale dar do que receber. Aquilo que vocês têm, vocês precisam dar. Eu vos disse para vocês irem pregar o meu evangelho, eu vos disse para vocês proclamar o meu reino pela terra. Eu vos dei uma ordem, de evangelizar, eu vos dei uma ordem de partilhar e darem o meu evangelho, para pregar o arrependimento, para pregar a salvação, para pregar a fé, para pregar o batismo, para pregar o novo nascimento, para pregar a eternidade, para pregar o inferno, para pregar a minha misericórdia e compaixão, para pregar o meu amor, para transmitir o meu amor para as pessoas que estão lá fora, para levar e para transmitir o meu amor para as pessoas que estão lá fora, que estão perdidas, para transmitir o meu perdão, para transmitir a minha paz, para levar a minha paz, para levar a minha paz, a paz para os cansados, porque eu sou a luz deste mundo. Eu vos chamei para pregar o meu amor, para transmitir o meu amor para as pessoas lá fora, para transmitir o meu perdão, para levar a minha paz. E o que vocês têm feito com isso? O que vocês têm feito com isso? Que tipo de testemunho tem sido vosso? Que tipo de testemunho tem sido vosso? Que tipo de testemunho tem sido vosso? Um testemunho sem amor, um testemunho sem piedade, um testemunho sem misericórdia, completamente desinteressados pelo mundo lá fora, completamente desinteressados pelos perdidos, desinteressados sem piedade, desinteressados em obedecer ao meu chamado. Vocês são um povo desinteressado em obedecer ao meu chamado nas vossas vidas. Vocês não têm obedecido ao meu chamado. Vocês têm sido um povo desinteressado pelo mundo lá fora, desinteressado pelos perdidos, desinteressado pelos pecadores, desinteressado pelos iníquos, desinteressados em obedecer ao meu chamado para as vossas vidas, aos meus mandamentos, ao pregar, ao evangelizar, ao testemunhar. É uma ordem minha, é um mandamento. É um mandamento, e o mandamento ele tem que ser cumprido, o mandamento ele tem que se obedecer, a palavra ela tem que ser cumprida, a palavra ela tem que se obedecer. Como ousam orar por misericórdia? Como vocês ousam orar por misericórdia pelos perdidos? O que tinha eu que fazer, eu já fiz. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Como vocês ousam orar a mim por misericórdia dos perdidos? Como vocês ousam orar a mim por misericórdia daqueles que estão lá fora? O que eu tinha que fazer, eu já fiz. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Eu enviei-vos o meu Filho, eu enviei-vos o Salvador. Este Salvador, Jesus, o meu Filho, este também já fez o que podia ter feito. Ele cumpriu o meu chamado, ele obedeceu à minha palavra, ele obedeceu à missão que eu lhe dei. Agora é a vossa vez, agora é o vosso tempo, agora é a vossa missão, a missão que eu dei, a ordem que eu dei. Vocês precisam entender isso. Os tempos eles vão pirar, o fim está se cumprindo, o meu Filho está voltando, Jesus está voltando. Vocês precisam entender, vocês precisam olhar ao vosso redor, vocês precisam olhar ao vosso redor. As pessoas elas estão morrendo, as pessoas elas estão morrendo sem o meu Filho, as pessoas estão morrendo sem a vida que é Cristo, as pessoas elas estão morrendo, as pessoas
pessoas, elas estão morrendo sem Cristo, elas estão indo para o inferno. Muitos estão indo porque não conhecem o meu evangelho, muitos estão indo porque não conhecem a minha misericórdia, muitos estão indo porque não conhecem o meu perdão. Vocês precisam ter esse sentimento, vocês precisam ter o meu sentimento, vocês precisam ter o meu amor, vocês precisam ter a minha misericórdia, vocês precisam ter este sentimento, vocês precisam parar de correr atrás de tudo aquilo que não tem valor algum eterno. Muitos de vocês estão correndo atrás de tanta coisa que não tem valor, por isso as portas não se abrem, por isso eu não abro as portas, porque não é essa a minha vontade, não são esses os meus planos para vocês. A minha vontade, ela está, a minha vontade, a minha vontade, ela está em que ninguém se perca, a minha vontade, ela está em que ninguém se perca, a minha vontade, ela está em que ninguém se perca, a minha vontade, ela está em que ninguém se perca, que vocês possam esquecer, vocês precisam pôr a minha vontade à frente da vossa, vocês precisam deixar a vossa vontade, vocês precisam pôr a minha vontade à frente da vossa, vocês precisam pôr a minha vontade à frente da vossa, vocês precisam esquecer os vossos planos e passar a viver os meus planos, e passar a viver os meus planos. Vocês precisam pôr a minha vontade à frente da vossa, vocês precisam esquecer os vossos planos e viver os meus, porque a minha palavra e meus planos são maiores e melhores que os vossos. Vocês precisam ter corações de servos, vocês precisam seguir a minha servidão, o exemplo do meu filho, o exemplo de Cristo, o exemplo de humildade, o exemplo de amor, o exemplo de serviço, o exemplo de hospitalidade, o exemplo de compaixão, o exemplo de perdão, o exemplo de misericórdia. Vocês precisam abrir a boca para testemunhar. Pessoas, elas precisam de vocês, o mundo precisa de vocês, os perdidos precisam de vocês, os doentes precisam de vocês, os coxos precisam de vocês, aqueles que se querem matar precisam de vocês, eles precisam de vocês, eles precisam do vosso abraço. As pessoas, os perdidos, eles precisam de vocês, eles precisam do vosso abraço, eles precisam da vossa palavra, eles precisam dos vossos gestos, eles precisam dos vossos sorrisos, eles precisam ser abraçados, eles precisam de desabafar com vocês, eles precisam chorar no vosso ombro, eles precisam da vossa mão, eles precisam de vocês. Vocês são o milagre, vocês são a cura, vocês vão fazer, vocês são a salvação deste povo, vocês são o milagre, vocês são a cura, vocês são a salvação desse povo, vocês são a salvação dos perdidos. Tudo está não das minhas mãos, tudo está não das mãos do meu filho, mas tudo está nas vossas mãos, tudo foi entregue das vossas mãos, tudo está entregue nas vossas mãos, é naquilo que vocês vão fazer daqui para a frente, tudo está nas vossas mãos. Eu coloquei nas vossas mãos, naquilo, tudo tem a ver agora naquilo que vocês vão fazer daqui para a frente. Isto é para todos, isto é para a igreja completa, crianças, jovens, solteiros, casados, idosos, é para todos, é todos em conjunto, todos unidos pela mesma missão, pela mesma palavra, é um só corpo, é um só Espírito, é um só Deus. Essa é a minha vontade, essa é a minha vontade, essa é a minha vontade, e a minha vontade, ela é soberana, porque eu sou soberano. Foi isso aquilo que Deus pôs, foi isso aquilo que Deus colocou do meu coração, foi isso aquilo que Deus falou fortemente ao meu coração. Não podemos continuar assim, nós não podemos continuar assim, nós não podemos fugir das nossas responsabilidades, da nossa missão. Nós não podemos fugir, nós não podemos continuar assim, nós não podemos fugir das nossas responsabilidades, daquilo que Deus pôs em nossas mãos, daquilo que Deus colocou em nossas mãos, da missão que Deus tem para nós, como profetas, como missionários e como evangelistas. Nós não podemos nos esconder. Quanto a mim, eu, Fábio, eu tenho, eu recebo, eu quero, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou obedecer. Eu vou pregar, eu vou testemunhar, eu vou pregar o arrependimento, eu vou pregar a fé, eu vou chamar o pecador ao arrependimento eu vou chamar o pecador ao arrependimento e ao crer no Evangelho de Cristo. Esse é o meu papel, isso é o que Deus quer que eu faça, esse é o meu papel pela terra, esse é o meu chamado, esse é o meu chamado, essa é a carreira que Deus tem para mim. Se o mundo não aceitar, se o povo não aceitar, se as pessoas me chamarem de louco,
louco, se as pessoas me chamarem de fanático, se as pessoas me chamarem de maluco, se as pessoas me desprezarem, se as pessoas me injuriarem, se as pessoas me caluniarem, se as pessoas me açoitarem, se as pessoas me crucificarem, não importa. O que importa é obedecer a Deus, o que importa é fazer a vontade de Deus, o que importa é assumir as minhas responsabilidades, pois mais vale obedecer do que sacrificar. Ou eu vivo para ser usado, ou eu, Fábio, eu vivo para ser usado, ou eu vivo para ser usado, ou eu vivo para pregar e para viver o verdadeiro evangelho, ou eu prefiro morrer, ou eu prefiro morrer do que não viver aquilo que Deus me chamou para viver. Se não for para ganhar vidas, se não for para ganhar almas, eu não estou cá e tu não estás cá a fazer nada. John Wesley, ele disse assim, John Wesley disse assim, que a nossa única tarefa pela terra, John Wesley disse assim, que a nossa única tarefa na terra é ganhar almas. John Wesley disse que a nossa única tarefa na terra é ganhar almas, que a nossa única tarefa é pregar, é ganhar vidas, é ganhar almas. A nossa única tarefa é ganhar vidas. A única tarefa na terra é ganhar vidas, é cumprir a missão que Deus tem para nós. Hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo aquilo que este homem falou aqui, que a nossa única tarefa na terra é ganhar almas para Deus, é ganhar almas para o reino de Deus. Hoje eu entendo isso. E se não for assim, se não for para ganhar almas, se não for para ganhar vidas, se não for para levar vidas para o céu, se não for para ganhar vidas para Jesus, eu não posso viver, eu não quero viver mais, eu não posso viver mais. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, que o Espírito Santo ele possa falar, que o Espírito Santo ele possa convencer, que o Espírito Santo ele possa converter, que o Espírito Santo ele possa avivar, que o Espírito Santo ele possa reavivar cada coração e que nós possamos realmente ouvir a voz de Deus, que nós possamos ter sensibilidade à voz de Deus, que nós possamos ter sensibilidade à voz de Deus. É o chamado de Deus, e como a palavra de Deus nos diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Como a palavra de Deus diz, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja, aquilo que o Espírito Santo fala com a igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo fala com a igreja. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada vida. Em nome